Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E hoje nós vamos explorar a penúltima lição dessa série, a missão de Deus, a minha missão, a nossa missão. Nós vamos estudar agora a história de Esther e seu primo Mordecai. Nós vamos aprender mais uma vez como que foi viver em terras estrangeiras, como testemunhar e experimentar da presença de Deus. Hoje nós teremos aqui o quarteto completo. Teremos a participação do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André e a minha participação lá no final com as perguntas para discussão. E estamos chegando ao fim. Espero que você já esteja preparado para a nova série que vem aí sobre o livro de Salmos. Você que não tem o seu guia de estudo pode já correndo atrás aí, adquirir o seu guia de estudo, pois teremos mais uma série aí, uma série inclusive itinerante, porque nós estaremos em férias, estarei em alguns lugares, então vamos tentar fazer que nem nós fizemos no último ano, com algumas paisagens bonitas, algumas introduções interessantes. Beleza, pessoal? Não se esqueçam que você pode se inscrever aqui nas descrições dos nossos vídeos, nos grupos de WhatsApp, tem aqui também os links com os livros que o Ricardo já publicou na Amazon. Então fique à vontade aí para você usufruir desses recursos, desses materiais, beleza? Não se esqueça também de sempre conferir se você está inscrito aqui no canal, deixe seu joinha em todos os vídeos que você gostar e acione o sininho também para que você receba sempre o alerta quando um novo vídeo for lançado. Beleza, pessoal? Então, por enquanto, agora chama a vinheta. Conferir agora então os comentários, o momento do vídeo em que você participa diretamente aqui, dando seu testemunho, suas impressões sobre a lição, pedindo oração, ou seja, é o momento aqui de nós interagirmos. Vamos começar aqui no pódio, nas Olimpíadas dos Comentários. Temos aqui a participação da Valdenice Mártires Cerqueira, do João Cavaco, segundo comentário aqui, em ordem que aparece para mim, e o primeiro, Genésio Mioto, aqui, o pódio do nosso concurso aqui das Olimpíadas dos Comentários. Vamos lá então conferir os comentários. Genésio Mioto diz assim: a lição dessa semana de 3 pessoas muito importantes no Palácio do Rei. A primeira é Esther, que arriscou a sua vida para defender o seu povo, a sua nação. Esther teve um final feliz, porque ela viveu. E temos outros 2 personagens, Mardoqueu, ou Mordecai, e Ramã. Esther arriscou toda a sua vida porque desejou que o povo vivesse. E assim, ela também conseguiu viver. Ao contrário, Amã morreu. Se você ver, nós aprendemos que aquilo que nós desejamos para nós, recebemos. Ou desejamos para os outros, recebemos em nós, talvez. A vida para Ramã, ele desejou a morte para os outros e a morte chegou a ele próprio. Então, mais ou menos parafraseando aqui o irmão Genésio Mioto, temos também o comentário aqui do irmão João Cavaco, lá da central, da Igreja Adventista Central de Lisboa, a procura e partilha do valor da salvação a todos neste Portugal de tricas na União Europeia em conflito até o dia D. E o comentário dele, que é um resumo teológico aqui da lição, ele começa assim: louvado seja Deus e obrigado pela sua mensagem, pela testemunha. Os comentários sobre Cristo e a mulher, a cananeia, lá em Mateus 15. Ele divide em 3 sessões. A primeira sessão é preconceitos e conceitos de Cristo, e aí o irmão João Cavaco tem o dom da palavra. Segundo, tipos de pessoas a se transformarem para pessoas a serem transformadas pelo Espírito de Cristo. E depois a terceira sessão, questões e conclusões, o valor do Evangelho em Cristo e no Espírito Santo. E aqui no finalzinho que eu leio a última parte aqui dessa terceira sessão, atenção, diz o irmão João Cavaco, a relação em amor à verdade e à justiça com a vida que Deus te dá, o próximo e o ambiente, nesta galáxia de cerca de 200 bilhões de estrelas e neste universo de cerca de 10 sextilhões de estrelas, sempre em expansão, faça-te conhecer pelo menos as migalhas do valor de Cristo e das suas aplicações infinitas da tua vida individual e na dos outros? É uma pergunta, Estás cientes do valor de Deus tem para ti? E do que tens para Cristo no Espírito Santo, em conjunção com os valores de tudo e de todos que te rodeiam? Como isso te faz feliz nas vitórias de Cristo em ti e realizado pela fé, esperança e amor agora e na eternidade com todos e com tudo? Realmente são pensamentos elevadíssimos aqui, reflexões
galácticas, né, que o irmão João Cavaco traz para nós e realmente, né, Deus é maravilhoso conosco. Valdenice Martins Cerqueira diz assim: boa tarde, queridos pastores virtuais e amigos do canal Entre Linhas. Eu estou aqui estudando essa lição do último trimestre de 2023 com muita esperança de ser como Paulo ao estar com os que não conhecem a verdade. Estou orando para isso, pois sou medrosa. Valdenice, é difícil mesmo. Eu também estou há algum tempo aqui sem dar um estudo bíblico. E ela diz assim, hashtag Ricardo voltou, hashtag Lúcio, Alexandre e Marcos André. Isso aí, obrigado Valdenice pelo carinho. Temos aqui também Walter Garcia. Parabéns ao trabalho de vocês, é muito importante. Um abraço, Deus abençoe a vocês. Eu acho que é a primeira vez que o Walter Garcia comenta. Obrigado aí pelo carinho, Walter, pela dedicação aí do tempinho para deixar um recado para nós. Temos também a Hilda Pinheiro da Silva, que é a mãe do nosso querido amigo Ian, né? Feliz sábado entrelinhanianos. A Hilda e o Ian aqui queremos saudar a melhor lição da Escola Sabatina que sem rodeios nos deixam abrir os olhos para o cerne da mensagem que ele quer nos trazer, sem desviar para filosofias dispersas. Peço oração aqui para minha irmã caçula, que está internada na clínica psiquiátrica por distúrbio alimentar. Ela acha que tem veneno em tudo, até na água. Definhou muito. O nome dela é Isis Mônica. Então oremos aí pela Isis Mônica, que é a irmã aí da nossa querida Hilda Pinheiro. São lá da IASD do bairro da Fátima, Belém do Pará. Um abraço aí para os irmãos do Belém do Pará. Nosso amigo Antônio Henrique, que é professor na classe dos adolescentes aqui de Campo Mourão, que faz engenharia na UTF, é aí do Belém do Pará, esse povinho. Que bom, um abraço para os nossos irmãos aí do Norte e Nordeste. Muito bom, equipe completa, feliz semana, diz aqui deixa eu ver aqui, Natalice Santos Araújo. Muito bom, que bom, equipe completa, o quarteto e hoje de novo. Né? Josefa Ascenso diz assim, quanta alegria, Ricardo voltou, muito, 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 muito bom. Parabéns para nós com o quarteto refeito, com o retorno de nosso querido Ricardo. Deus continue abençoando vocês todos, feliz e abençoada semana. É isso aí, a Josefa comemorando, né? Mais um vídeo aí que o Ricardo também se fez presente, cumpriu o compromisso, gravou certinho. Valeu, Ricardo. É isso aí. Joivaldo diz assim, boa tarde de sábado, irmãos, que alegria, pois temos o quarteto de volta. Que Deus abençoe, bons estudos da Bíblia para todos nós. É isso aí. Ari Oliveira, o Ari comentando aqui conosco, parabéns a todos que fazem o canal, desde os criadores, professores, seguidores, hashtag Ricardo voltou, hashtag faz seu canal João Cavaco, é isso aí, né? Cuida aí, ó, Patrício. Vamos até o final. Legal, Ari Oliveira já mandando recado para o irmão João Cavaco. Regiane Alves também comentando aqui conosco. Boa noite, irmãos do canal Entre Linhas. Agora à noite eu estou acompanhando a lição. Muito feliz com a volta do Ricardo. Quarteto com 3 não é quarteto. Obrigado, irmãos, por toda a dedicação de vocês e a obra do Senhor. Obrigado, Regiane Alves. E aqui com a participação do Murilo aqui ao fundo, né, Murilo, que quer participar do vídeo. O Alexandre, é isso, Alex Sander Ribeiro, Alexander Ribeiro, tá, esses loginhos aqui do YouTube. Que benção! O casal Alexandre e Ricardo juntos novamente. Isso é a dupla. O casal foi boa. Maria Rig, boa noite para todos. Deus abençoe a cada um de vocês e que o Espírito Santo seja derramado sobre todos na pregação do Evangelho. E também a Edilza Nascimento, boa noite, boa semana. Vídeo curtido, compartilhado. A irmã Edilza querida, que sempre está conosco. A Beth Souza, a história da mulher Ciro Fenícia, assim como outras piores, né, no Antigo Testamento, piores entre aspas, ela coloca, deixam nossa mente em alvoroço. Em última instância, o que nos resta é aceitar que, como criaturas, mesmo sem chegar a uma conclusão satisfatória, devemos entender que Deus é Deus. Quanto aos animais impuros e imundos, foi esclarecedora a explicação, mas vou ter que ouvir mais algumas vezes para fixá-la. Deus abençoe vocês por ajudar-nos a aprender e a aprender. Senhor, dá-nos fé. É isso aí, Beth Souza, de São Paulo, deixa aqui o recadinho. E a gente precisa realmente repetir, ler, reler, ouvir, reouvir, assistir, reassistir, para ir fixando. Adriana Kuhn,
Olá, queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre e o Marcos. Após muito tempo, todos presentes, quarteto completo. E como disse o Marcos, cada um contribui com o seu jeito, com o seu estilo e enriquece muito a nós. E nós somos privilegiados e, claro, sempre fica aí um puxão de orelha do bem e como está a nossa fé e estamos trabalhando para a obra de Jesus. Só gratidão sempre a Deus e a vocês que nos ajudam e enriquecem sempre mesmo com as atividades acadêmicas, família e trabalho. Deus continue abençoando a todos vocês. Hashtag fui até as perguntas finais do Lúcio. É isso aí, Adriana. E também hashtag faz um canal Irmão João Cavaco. É que o dom do Irmão João Cavaco é escrever, né, falar, ter toda a articulação de ideias. Precisamos de alguém com dom de editar vídeo no YouTube para ajudar ele, que nem aqui no canal. Temos aqui o Alexandre, o Ricardo, o Marcos, com o dom da palavra e articulação, e eu sou o cara da tecnologia, né, que dou o suporte técnico. Quem está aqui, deixa eu ver, MR Krieger. Eu lembrava do primeiro nome, não sei se é Marcos Krieger, MR Krieger. Ótima lição, ainda com a apresentação, ainda com as apresentações do Entre Linhas. Obrigado, Krieger. Também temos aqui Martins Jus, tá o login assim. Show de esclarecimento, de certo, os que pactuam pelo negacionismo de fatos terão uma oportunidade sobre a verdade. O Evangelho frente à liberdade de expressão. Parabéns e que Deus fortaleça vocês. Amém. Aqui o recado do Martins Jus. Andréia Andrade, assim, Andréia Andrade. A quem interessar, a lição começa em 15.5. Legal, ele já deixou lá, quem quer já pula para a lição e vai estudar a lição direto, sem introdução, sem comentários. Obrigado. E também temos o comentário aqui da Sandra Bittar, o penúltimo comentário, que diz assim: olá meninos e a todos da grande família Entre Linhas. Tudo bem com vocês? Tudo bem aqui conosco, Sandra? Obrigado. Espero que sim. Por aqui fiquei no estaleiro por mais ou menos 2 semanas. Idoso não pode pensar em fazer algo diferente que já surge os desafios. Resumindo, estou saindo de uma pneumonia. Considerei estas últimas semanas como férias. Já que a vida te dá um limão, vamos então fazer um mousse de limão, ok? Né? O maridão foi para a cozinha e o cardápio foi bastante diversificado. Frango de padaria, yakisoba do China Box, caldinho de legumes do Hortifruti, empadão da Dona Empada e etc. Né? Perdoe-me, mas estava com saudade de vocês e de escrever para o Entre Linhas. É isso aí, Sandra. Mas, parafraseando o Lúcio, vamos ao conteúdo da lição, que é demais. Ricardo, de volta com as bênçãos de Deus, foi um verdadeiro presente para todos nós e para a minha recuperação. Logo no início, o Ricardo comenta a forma como Jesus ensinou e nos ensina, né, ir de encontro às pessoas e aos locais, às regiões diferentes das que estamos acostumados. Fortalece o aprendizado, lembrando, né, Paulo Freire, prática, teoria, prática. Jesus propicia aos apóstolos momentos de reflexão e a possibilidade de mudança e o desenvolvimento de suas cosmovisões. Aliás, gostaria de destacar que considero o termo cosmovisão como o conteúdo maior da lição desse trimestre. Sugiro aprofundar o entendimento deste termo. Essa semana assisti uma entrevista com o ator e diretor Júlio Andrade, do seriado Betinho, no Fio da Navalha, e este deu um testemunho emocionante. Ele falou que, ao viver Betinho, ele mudou a visão de mundo, a cosmovisão, que até então possuía. Cristo nos ensinou e ensina o tempo todo com as suas ações e ensinamentos. Nos apropriarmos da cosmovisão de Cristo requer viver Cristo. Cristo vive em mim, diz Gálatas 2:20. Mais uma vez, destaque que para buscar conhecer e entender contexto nos auxilia e muito para nos aproximar daquela cultura. A explicação da passagem que apresenta o termo cachorrinhos foi excelente quanto aprendizado. Gostaria de destacar a fala do Alexandre referente à ausência do pastor quando há ovelhas desgarradas. Muito significativa quando lembramos de ensinamentos bíblicos onde enfatiza que todos somos pastores e ovelhas. A correlação dos conteúdos de saúde com as orientações de Deus, muito aprendizado. A condução do conteúdo, mesmo que abordados de forma diferente, nos auxilia a perceber o quanto vocês estão entrosados. O Espírito Santo os conduz de forma inexplicável. Deus abençoe sempre. Marcos destaca exemplo nos aspectos referentes à cosmovisão. A cada exemplo nos auxilia e muito a aprofundar o termo. Provavelmente vocês conhecem Augusto Cury. Ele fez um estudo para traçar o perfil psicológico de Cristo. Resumindo a história, Augusto Cury
era ateu, tornou-se cristão após este estudo. Eu conheço a história. Marcos, eu entendi com o desafio que mesmo dentro da igreja temos os não alcançados e ainda os inalcançáveis, que diferentemente dos não alcançados, os inalcançáveis possuem uma cosmovisão oposta à visão do mundo cristão e não desejam mudar. Eles estão presentes e infiltrados para subverter os que buscam a Cristo. Lúcio, mesmo buscando entender, sentir, viver o conceito da fé que está na Bíblia, sempre sinto dificuldades em explicar o que sinto. Porém, eu sinto que sei, mas não sei como explicar. Mas eu sei que conheço e conhecer, sentir é, por enquanto, o necessário daquilo que eu preciso saber com a graça de Deus. Espero a eternidade para conhecer. Ricardo, parabéns pelos seus estudos escritos, uma grande bênção para todos. Hashtag fui até o fim, hashtag o Ricardo voltou. Muito feliz e agradecido a Deus pela oportunidade de viver e conhecer, com o auxílio do Entre Linhas, as Escrituras Sagradas. Grande abraço da nossa querida amiga Sandra Bittar. Estava com saudade dos comentários dela. Está aí, graças a Deus, recuperada 100% da pneumonia. E o último comentário para encerrar essa lição, essa sessão. Marinalva Ferreira, uma feliz semana para todos. Gente, é maravilhoso escutar vocês. Continuo orando por esse canal. É de grande bênção. Amo os quatro. Que Deus lhes abençoe grandemente aqui de Astúrias, Espanha. Que legal ler o comentário de vocês. Lembrando, né, que nosso vídeo é capitulado, então você pode ir para a lição de domingo, de sábado, ou ir lá para a parte do Alexandre e do Marcos, ou até para o final do vídeo, de acordo com o momento que você está estudando na semana. Mas vamos ao que interessa, né, pessoal? Vamos estudar aí sobre a história de Esther e Mordecai e aprender mais lições preciosas para a gente praticar aí com a nossa vivência, né, diária. Mas antes, como sempre, busquemos ao Senhor em uma palavra de oração. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor, pelo privilégio que nos dá de estarmos aqui vivos e respirando sem a ajuda de aparelhos, sobre as nossas pernas para andarmos. Obrigado porque o Senhor nos deu um organismo perfeito, Pai, que, sendo cuidado bem, Ele nos responde, protege e cuida de nós. Obrigado pela nossa voz, obrigado pelos nossos dons que cada um tem, principalmente agora, quando colocamos os dons na missão, Senhor. Ajude-nos mais uma vez, ao Ricardo, ao Alexandre, ao Marcos, a mim, e também aquele que está ouvindo, ó Pai, para que nós possamos aprender, praticar e viver essa missão com a esperança, ó Pai, de termos todos reunidos no grande paraíso que o Senhor tem guardado para nós, Senhor. Dai-nos essa esperança, reforce em nós, seja nos momentos tristes, nos momentos felizes, estejamos sempre ao teu lado, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Chega aí, Ricardo, então agora é com você. Olá, pessoal, vamos lá. Lição 12, Esther e Mordecai. Primeiramente, vamos dar uma analisadazinha aqui no tema central. O nome Esther é o nome gentílico da rainha. O nome étnico dela era Adassa, que significa murta, é uma planta. E Esther significa estrela. O verso áureo vai memorizar. Eu trouxe um versículo, uma passagem, um enunciado que vem um pouquinho antes do verso para dar um contexto para a gente. Diz o seguinte: sim, diz ele, pouco é o ser meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isaías 49:6. Nós notamos aqui, e o tema da lição é justamente esse, a restauração do remanescente. Remanescente, Netzir, seria aquela que significado seria o preservado, vem de Natsar, que significa guardar, preservar. É o remanescente. E ao longo da história que é narrada na Torá e na Taná inteira, nós vemos lá no Vaikra, no Levíticos 26, e no Devarim, Deuteronômio 28, uma profecia. Que esse povo de Deus tem um pacto, uma aliança. Se cumprides as minhas mitzvah, os meus mandamentos, o meu avô, os meus testemunhos, minhas ordenâncias, bênçãos, 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 bênçãos. Se não cumprir, maldição, maldição. E se não cumprir, mais maldições. E se não cumprir 7 vezes mais. E assim ia. E o povo de Deus, nesse caminho, o povo de Israel, ele esfriava na sua caridade
e vinham as maldições. E tinha um momento, e está lá na Torá, se não cumpridos ainda, aí dispersão. Então nós tivemos lá o Império Egípcio, toda a história com Moisés. Depois tivemos o Império Assírio, cai o Reino do Norte na mão do Império Assírio. Depois o Império Babilônico, cai o Reino do Sul na mão do Império Babilônico. E chegamos nos Medo-Persas, que é a história da lição dessa semana, da rainha Hadassah. E o contexto do real é o rei Assuero. Se utiliza esse nome, a tradição judaica utiliza o Assuero, alguns falam Xerxes I, a Midrash de Esther Rabbah chama ele de Artaxerxes, em hebraico é Arash Verosh, o nome do rei Assuero. E na história ele fez uma festa. Ele tinha uma primeira esposa, Vasti, uma festa de 7 dias, chamou vários chefes de Estado para essa festa, mostrou todas as suas riquezas e queria mostrar a joia da coroa, que era a sua bela esposa. Enquanto o rei estava dando a festa para os homens, a rainha estava dando para as mulheres. E ela foi chamada, provavelmente no final da festa. Havia uma tradição, havia uma lei do império em que a mulher não poderia aparecer na presença do rei sem ser chamada. E a nossa história começa justamente com esse chamado para a esposa vir e dançar para aqueles chefes de Estado, provavelmente bêbados, àquela altura da festa, àquela altura das cerimônias. E ela se recusa. Então a nossa história começa com Vasti se recusando a vir à presença do rei. Um contraponto, óbvio, com o que vai acontecer com Esther, que ela irá aparecer na presença do rei. Irá aparecer descumprindo isso que ela só poderia vir quando fosse chamada. O rei ausculta os seus conselheiros. E os seus conselheiros, eles dizem que aquilo não poderia acontecer, que ele foi destratado na presença de todos. Ela poderia ser um péssimo exemplo para as outras mulheres do reino, por ter desobedecido o marido. Ele tinha que fazer alguma coisa. Então ele proíbe a presença, que ela apareça novamente na presença do rei, destitui ela das suas funções reais. E nós não sabemos mais, não temos mais detalhes por aí na história. Mas ela abre uma porta para a salvação desse povo, esse povo que vivia em altos e baixos. Então nós temos sempre o remanescente. Esse povo, ele esfria em caridade, recebe recai as consequências dos seus atos. Ele é disperso, acaba sendo uma maneira, um mecanismo de Deus transformar uma maldição em bênção para os outros. O evangelho é levado ao goi, aos estrangeiros, ao goim dessa forma, mesmo que poderia ter sido levado de outra, não precisaria esse sofrimento. Mas aqui nós temos, na ponta da linha, no primeiro parágrafo, vai falar o seguinte: um dos relatos mais inspiradores da Bíblia a respeito do ministério transcultural é encontrado no livro de Esther. Muito tem sido escrito ao longo dos milênios sobre esse livro, e até hoje muitos judeus celebram o Purim. A expressão Purim, ela vem da raiz pur, que significa sorteio. Por que sorteio? Porque esse seria um dos métodos de Haman iria utilizar para marcar o dia em que o povo judeu seria morto, seriam assassinados pelo decreto, no decreto. Essa festa de Purim junto com a Hanukkah são duas festas que elas não se enquadram junto com aquelas festas da Torá. Nós temos as festas que estão na Torá, nós temos lá Pessar, Páscoa, temos lá Hagmasot, ervas amargas, Shavuot, semanas, Shafarot, trombetas, o Yom Kippur. Nós temos ali Sukkot. Temos as festas, que inclusive são festas proféticas.
mas são festas religiosas. Aqui são festas políticas, junto com o Hanukkah, festa do Purim, que vem relembrar justamente a salvação do povo de Israel. No segundo parágrafo nós vemos o seguinte: Esther e seu primo Mordecai, ou Mardoqueu, eram judeus e viviam em Suzã, capital do Império Persa. Por alguma razão, ao contrário do que os judeus que haviam retornado a Judá, eles, juntamente com outros, permaneceram. Nós temos aqui na ponta da linha Esther 2,17, diz o seguinte: o rei amou Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor, aprovação, mais do que todas as virgens. E o rei pôs a coroa real na cabeça dela, e a fez rainha em lugar de Vasti. No último parágrafo nós vemos o seguinte: foi um papel de Esther, mesmo que um pouco relutante, desempenhou uma função importante na história bíblica. De modo singular, essa história mostra como o povo de Deus, mesmo em cenário estrangeiro, pode testemunhar. Um outro ponto que eu trouxe aqui para vocês, gente, é a questão do Purim, uma entrelinha, que ela tem 4 mitzvahs. A primeira mitzvah é a mitzvah Kriyat Megillah, que significa ouvir a leitura do livro de Esther, a leitura pública na sinagoga. Segunda mitzvah, mandar comida para um amigo, Mishlaot Manot. A terceira é a caridade aos pobres, que seria Matnanot Le Evidunim. E o comer, o Seudá, comer nos banquetes da cerimônia como um todo. Então vocês percebam que esta festa é uma festa mais política do que religiosa, já falei, mas ela envolve um ponto interessante, que seriam as 2 mitzvahs: mandar alimentos em forma de presente para os amigos e fazer caridade para os pobres. Este é sempre foi o ponto de esfriamento, gente, do povo de Deus, a caridade, ao longo da história. E ficava um remanescente que restaurava, sempre houve um restaurador, como está aqui no caminho, na primeira parte que eu trouxe do verso, que está um pouquinho antes, um pouquinho antes de Isaías 49:6. É ali a primeira parte. Para restauradores da tribo de Jacó e tornar-lhes a trazer os remanescentes de Israel. Vamos para domingo. Cativo em uma cultura estrangeira. Bom, na ponta da linha, o autor da lição vai falar: nunca é fácil estar exilado em uma cultura estrangeira. Pode ser difícil compreender que os judeus enfrentaram primeiro sobre os babilônicos, depois sobre os persas. O autor traz uma história interessante, que é a questão da ilha de Pitcairn, que seria uma ilha onde só teriam adventistas. E ele vai trabalhar essa analogia e vai dizer o seguinte: nenhum de nós, por exemplo, vive em um país de adventistas, em que os princípios da nossa fé são até certo ponto a lei da religião. Mas antes de ser deportado, o povo judeu vivia em seu próprio país, onde os princípios de sua fé também estavam resguardados na lei e na terra. Não era bem assim, né, gente? Nos momentos de alta, de fato, o povo de Deus guardava a mitzvah, e mitzvah significa mandamento, mas também significa ato de bondade. Não tem esse antagonismo, gente, entre que a gente tenta construir na língua portuguesa entre justiça e caridade. Mitzvah é mandamento e ato de bondade. Tzedakah é ato de justiça e ato de caridade. Significa a mesma coisa. Em uma única palavra. Só na língua portuguesa que nós gostamos desse paralelismo, um paralelismo esquisito, que não é semítico, e colocar como se fossem contrapontos. Deus é justo. Deus é caridoso, mas Ele é justo. Sempre tem um mais. É aquela pessoa que ela não quer se identificar como sendo legalista, mas ela sempre usa o mais. Então é 2 minutos ou 2 segundos falando de caridade e 2 horas falando
de cumprimento da lei e outras tantas coisas, e apontando o dedo para os pecadores, chamar o pecador pelo nome, coisa e tal. Na língua hebraica não é assim. No hebraico, eu vou repetir, mitzvah é mandamento, mas também é ato de bondade. Significa as duas coisas. Então, dentro do pensamento do povo daquela época, não havia essa dicotomia. Tzedakah é ato de justiça e também é ato de caridade. E nós vemos ao longo da história do povo de Deus, dentro de Israel, o esfriamento dessa caridade. E a caridade é mandamento. A bondade é mandamento. A justiça, o ato de justiça é mandamento. Vamos lá. Na ponta da linha ainda. Pense em como deveria ser fácil ser fiel a Deus. Depende do momento histórico, né, gente? Depende do momento histórico. Às vezes é bem difícil também em Israel você ser fiel, eles serem fiel a Deus nesses momentos de baixa. Afinal, não seria mais fácil guardar o sábado se esse mandamento estivesse resguardado na lei da nação? Depende. Depende, porque a guarda do sábado sob um viés legalista, imaginemos uma ilha, a ilha de Pitcairn, aquela ilha tem uma lei que todos devem guardar o sábado, e tem um ser religioso, lá um líder religioso, que estabelece inúmeras formas, um checklist de como guardar. Não pode isso, 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 não pode, não pode, não pode. Quem fizer é punido, quem fizer é expulso da ilha, ou coisas do gênero. A interpretação da mitzvah, a utilização da religião, a utilização da lei como arma, e muitas vezes como uma arma para benefício próprio, aconteceu ao longo da história desse povo. E acontece hoje com muitos líderes religiosos. Isso acontece e nós muitas vezes estamos batendo palma para alguns desses líderes religiosos que se utilizam de uma distorção da palavra de Deus para benefício próprio, para manipular pessoas que não conseguem discernir o certo e o errado, ou que não querem discernir o certo e o errado. E qual é a ferramenta? A ferramenta é muito simples, gente. O maior de todos os mandamentos: Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouça, Israel, nosso Deus é único, mas ama a Deus sobre todo o coração e ama ao próximo como a si mesmo. A ferramenta para a gente identificar quem são essas pessoas é a caridade. Se esse pessoal começa a pregar cumprimento formalístico da lei, e este formalismo em algum momento terá um mas que destoa com um caráter caridoso e um caráter de amor, está ali o problema. Se afaste, não escute, não provém de Deus. São pessoas que estão infiltradas, estão se utilizando, estão distorcendo e se utilizando da palavra de Deus para outra coisa, que não é o Evangelho, que não é a Boa Nova. Na ponta da linha, Isaías 28, 13 e 14. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com uma boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Olha, perfeito, se correlacionando com o que nós estamos falando. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Aí a autora da lição vai trazer aqui alguns versículos. Ele traz Daniel no capítulo 1, 3 e 6, que fala justamente do terceiro ano do reinado de Jeoaquim. Nós temos ali, nesses trechos de Daniel, nós temos a história de Nebucadnezzar, ou o rei Nabucodonosor. E nós temos também
Daríaves, no caso seria o rei Dario. Duas histórias anteriores à história de Esther. O reinado, o império de mais destaque no Velho Testamento, nos tempos de Esther, eram os medo-persas. Agora, o autor da lição, ele regride um pouco e traz na pergunta 1 o que esses relatos singulares revelam sobre os desafios do povo de Deus pode enfrentar vivendo uma cultura estrangeira. A primeira história de Daniel, nós temos aqui a Ananias, Misael e Azarias, né? Narrado no livro de Daniel, a estátua, o sonho da estátua. Nós vemos ali o Nabucodonosor, e ele teve aquele sonho, e cabeça de ouro, que seria o Daniel, ele explicou isso aqui, esse cabeça de ouro é você. Peito de prata seria um outro reino, o quadril ali de bronze um outro reino, que seria, o peito de prata seria justamente os medo-persas, que é o contexto da história de Esther. Depois o Império Greco-Macedônico, com Filipe e Alexandre o Grande, depois o Império Romano, depois os pés de barro e ferro, que seriam aqueles povos, os povos bárbaros, uma mistura de povos bárbaros com o Império Romano. E o rei recompensou Daniel, mas ficou aquilo na cabeça dele, então ele fez uma estátua de ouro que simbolizava o seu reino e criou uma lei que todos deviam se prostrar perante essa estátua. Mas os amigos de Daniel não se prostraram, vocês sabem a história, foram lançados na fornalha, não queimaram. Dentro da fornalha tinha um outro, que se interpreta que era o próprio Eterno, que seria um Cristo pré-encarnado, que estaria ali na fornalha junto com eles, que não queimava. E eles foram tirados da fornalha e foram salvos. A história de Dario acontece com o próprio Daniel. Também armaram para ele, ele permaneceu fiel, foi lançado na cova dos leões e nenhum leão o tocou. Essa história é muito boa, essa história tem uma lição obviamente relevante, mas ela também pode ser distorcida. Nós devemos tomar muito cuidado. O povo dito que entende ser o povo de Deus não deve buscar a perseguição. E não era o que eles estavam fazendo aqui. Não era mesmo o que eles estavam fazendo aqui. Muitas vezes, o povo de Deus é quem persegue. E a história mais marcante de todas é a história de Cristo. Cristo foi crucificado, foi perseguido pelos seus. Preferiram soltar Barrabás. Os judeus ricos, aqueles judeus que se sentiam, de certa forma, prejudicados pela mensagem que Cristo estava fazendo, armaram para ele. Ou seja, foi algo interno. O apóstolo Paulo, as histórias do apóstolo Paulo que nós vimos nesse trimestre, o apóstolo Paulo foi perseguido por judeus, ele ia lá, pregava, e aqueles judeus que não se convertiam iam de cidade em cidade atrás dele, armando contra ele. E a mensagem que eu quero encerrar aqui é que muitas vezes nós fazemos isso hoje. Não propriamente perseguindo o remanescente, mas abdicando de nosso papel de levar essa mensagem para as pessoas. E muitas vezes nós nos colocamos em um pedestal e acusamos. E nos enxergamos como sendo diferentes e acusamos pessoas de outras denominações e enxergamos pessoas de outras denominações como sendo os pagãos, como se Deus vai amaldiçoar aquela pessoa, se ela faz alguma coisa que te desagrada, como se Deus fosse um jagunço seu. Temos preconceito para com os outros. Vamos lembrar aqui, eu vou encerrar, que tem um gentil, pagão, no meio dessas duas histórias que nós falamos até agora, que o autor da linha trouxe, entre o cativeiro babilônico, com Daniel ali, os amigos dele, Misael, Ananias e Azarias,
e a história ali de Mordecai e Esther no Império Persa. Nesse intervalo, gente, nós temos um gentil, nós temos um Ciro, nós temos um que não era propriamente nascido de mãe judia. E ele é chamado de Mashiach, ungido de Deus, liberta o povo que estava cativeiro em Babilônia. Veio dele o decreto. E depois nós temos ali o decreto para que o povo possa voltar com Artaxerxes, o povo possa voltar da Babilônia, possa voltar para Israel, e por alguma razão Esther e Mardoqueu eles não permanecem ali. E esses dois pontos, vocês percebam que tanto uma mulher gentílica, no caso a rainha Vasti, como um Ciro, um persa, que também não era judeu, foram determinantes para a libertação desse povo. Da mesma maneira, nos dias de hoje, provavelmente por uma responsabilidade nossa, às vezes nós não estamos fazendo o nosso papel, pessoas que não são denominacionalmente, eles não se dizem remanescentes, e eles fazem esse trabalho do Eterno. Então vamos assumir a nossa responsabilidade, vamos nos enxergar melhor, vamos enxergar as pessoas de outras denominações com mais carinho, com mais caridade. Agora é com o Alexandre. Olá pessoal do canal Entre Linhas, uma satisfação estar aqui para a gente partilhar mais uma lição da Escola Sabatina, mais uma semana de estudo. Essa semana acredito também com a equipe completa, e vocês vão estudar comigo lição de segunda e terça. Já estudaram sábado e domingo com o Ricardo. Estamos relembrando na lição 12, Esther e Mordecai. Falaram no sábado e domingo bastante sobre o contexto da cultura estrangeira, né, da pregação em uma cultura estrangeira. E agora na lição de segunda-feira e terça-feira a gente vai entrar mais especificamente na condição em que Esther, em que Mordecai viviam entre os persas. A lição de segunda-feira tem por título Vivendo num Palácio Estrangeiro, e o texto base está no capítulo 2 de Esther, do versículo 1 até o versículo 20. Mas para a gente entender o capítulo 2 de Esther, a gente tem que voltar um pouquinho e entender o capítulo 1 primeiro. E é o convite que eu faço para vocês. Vamos entender primeiro o que era viver na Pérsia no contexto em que Esther e Mordecai viviam. A Pérsia era na época o estado mais avançado do mundo em termos de estrutura administrativa, em termos de gestão, em termos de ciência e escrita era muito avançado, em termos de agricultura era muito avançado. Existia uma estrutura de governo baseada em satrapias e sátrapas, que eram os governadores dessas satrapias. Satrapias eram províncias. Existia uma estrutura de fiscalização desses sátrapas, com pessoas que eram como se fossem auditores do rei, né, que fariam a auditoria da administração desses sátrapas, desses governadores. Havia uma estrutura de estradas e um sistema de correio muito eficiente no Império Persa, em que a estrada real persa, né, atravessava o Império, e existiam correios que viajavam por essas estradas a cavalo, transportando notícias. Então, o Império Persa ele conseguia uma gestão relativamente centralizada. Mas isso tudo não se devia apenas aos persas. Isso se devia a todos os povos dominados pelos persas. É importantíssimo a gente entender isso. O Império Persa era um império multicultural. Então, quando a gente pensa, às vezes, no início, né, nos judeus vivendo no Império Persa, a gente pensa assim: todos os persas contra os judeus pobrezinhos. Os judeus eram um povo sozinho,
no meio de um monte de persas. Não é fato. Os persas eram um império multicultural, multiétnico, multirreligioso. Tinha um monte de religião dentro do Império Persa. Tinha um monte de povo dentro do Império Persa. Tinha um monte de língua dentro do Império Persa. O que era exigido? Era exigido de todos esses povos obediência à lei dos persas. Eles podiam manter as suas leis próprias, não tinha problema. Mas eles tinham que obedecer às leis persas acima dessas leis. Eles tinham que pagar imposto. Eles tinham que trabalhar na edificação do Império Persa e contribuir na construção desse grande poder, desse grande império. Era isso que se esperava desses povos dominados. E reconhecessem a soberania do Império Persa. Então, quando você pensa em Ester e Mordecai na Pérsia, não pense neles engolidos por uma tsunami de persas, cercados por persas. Não era isso. Imaginem eles como uma minoria étnica, dentre muitas outras minorias étnicas, num ambiente que era muito diverso, mas que se exigia uma coisa de forma assim irredutível: obediência às leis do império. Quando a gente lê a história de Ester, eu gosto de ler essa história tendo em mente a questão da disputa por autoridade. Essa questão da disputa por autoridade ela é recorrente na história do livro de Ester. E começa já no capítulo 1. E agora a gente chega no capítulo 1. Falamos dos persas, do que era o Império Persa. Agora a gente chega no capítulo 1. No capítulo 1 nós temos uma cena estranha. Não é tão simples de entender de imediato. O que a gente tem ali? O rei persa, ele faz uma festa. Ele reúne vários líderes desses povos dominados. Atribui-se aqui esse rei, ao rei Assuero. Alguns vão dizer, não, esse Assuero, ele na verdade era Xerxes I. Xerxes I, gente, foi o rei persa derrotado pelos gregos na Batalha das Termófilas. Ou então vai dizer, não era Xerxes I, era o Artaxerxes I, que é um rei persa que sucedeu o Xerxes. Sucedeu Ciro. Não existe plena certeza sobre quem era Assuero, o nome persa dele. Alguns atribuem principalmente ao Xerxes I ou ao Artaxerxes. Mas o que é importante aqui a gente ver? Assuero reúne os seus vários líderes de povos dominados, faz uma festa. Esse era um momento do rei demonstrar poder. Esse era o momento do rei demonstrar força, demonstrar autoridade diante dos povos dominados. Imagine que estavam ali diplomatas, representantes das nações membros do Império Persa, desse império multicultural. O rei ele exagera na bebida, os convidados também, exageram na comida. Era muito comum que se realizassem práticas de moralidade sexual, de orgias nessas festas. E no auge da festa, eis que Assuero decide chamar a rainha Vaste para ser exposta, para ser mostrada diante dos seus convidados. A rainha Vaste estava dando também ela uma festa para as mulheres desses dignatários do Império Persa. E a rainha Vaste se recusa a ir até a presença do rei e dos seus convidados. Isso enfurece o rei, mas isso se torna uma questão política. Olha só, por que é uma questão política aqui? Muita gente vai tratar do seguinte: olha só como a rainha Vaste era fiel, a rainha Vaste fez o certo, ela não quis participar das orgias ou da exposição da figura dela que o rei Assuero pretendia. Não há problema nenhum nessa leitura, não há problema nenhum nessa interpretação. Só que se a gente fica só nessa interpretação, a gente não entende que o que a rainha Vaste estava fazendo era um ato político.
Era prática naquela época, e era prática dentro do Império Persa, que o rei persa mantivesse um harém com várias esposas primeiro. Então ele tinha um harém, ele tinha mais de uma esposa. Mas era prática que ele se casasse com várias mulheres dos povos dominados. Então é possível que a rainha Vashti pertencesse a um desses povos dominados. E ao se casar com o rei Assuero, ela assegurava uma aliança política para o seu povo. Ao se recusar ir até a presença do rei, rainha Vashti estava diante de todos aqueles povos dominados, diante de todos os convidados, questionando não apenas a autoridade do rei, mas a autoridade do império que esse rei representava, que era o Império Persa. É por isso que depois da recusa da rainha Vashti, as autoridades, os líderes, o rei, os sábios se reúnem e dizem: essa rainha precisa de uma punição. Porque o que ela está fazendo vai ser exemplo para as mulheres e vai ser exemplo para os povos dominados também. Então, a questão de fundo aqui no livro de Esther é também a disputa pela autoridade. Quem é que manda? É o rei que manda? É o rei que tem poder de dizer: Vashti pode entrar na minha presença, Vashti não pode entrar na minha presença, Vashti vai entrar na minha presença quando eu quiser? De que forma? Vai ser exibida diante dos convidados como uma atração? A decisão que se toma é de que Vashti perderia o cargo de esposa, ou de mulher principal, de rainha. Ela não figuraria mais como a figura de destaque na corte, e seria escolhida uma outra moça, virgem, que ocuparia o lugar dela. Essa moça seria escolhida de dentre essas nações dominadas. Quem era Mordecai? Mordecai era um judeu, nascido na Judéia, que criava a sua sobrinha órfã como filha. Essa sobrinha era Esther, que atuava no serviço público do Império Persa, como muitos trabalhavam. Era muito comum que os judeus letrados, assim como outros povos dominados pelo Império Persa, que eram letrados, trabalhassem na administração pública. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? Misaías, Ananias. Essas figuras, elas pertenciam à administração persa, mesmo sendo, entre aspas, estrangeiros. Mordecai, por ser cativo, muito provavelmente tinha uma origem familiar que tinha lhe garantido alguma instrução e que tinha permitido a ele ter acesso à educação persa e ter acesso ao serviço público, que era um serviço muito importante. Entendendo isso, a gente entende também, talvez um pouco, do porquê Mordecai não tinha interesse em voltar para Jerusalém. Ele estava vivendo não de uma forma plenamente aculturada, mas ele estava vivendo de uma forma integrada. Ele estava existindo e vivendo no Império Persa. Podemos imaginar que ele tivesse outros motivos, mas ele tinha um trabalho no serviço público persa. E entre as moças que são levadas para se candidatar ao casamento com o rei, está lá Esther. E ela, Esther, ela é escolhida para ser a rainha. Ela se casa com o rei e ela se torna uma figura de destaque na corte persa. É interessante que até esse momento, nem Mordecai nem Esther explicitavam a sua origem. Isso está lá em Esther 2:10 e 2:20. Eles eram judeus, mas eles não eram judeus atuantes publicamente dentro do Império Persa como judeus. Eles eram mais uns naquele grande império multicultural, que era o Império Persa. Viviam obedecendo às leis persas,
e tentando existir com descrição. Por quê? Por que existir com descrição? Porque o povo judeu não era um povo numeroso, não era um povo grande, não era um povo forte dentro do Império Persa. E embora os persas e os judeus não tivessem rixas ou conflitos grandes, dentro do Império Persa haviam outros povos que esses sim eram inimigos dos judeus. Então existiam povos dominados pelos persas, que embora os persas fossem indiferentes aos judeus, esses povos que faziam parte do Império Persa eram inimigos dos judeus. É importante entender isso, porque daí a gente vai entender na lição de terça-feira quem era Amã. Entre esses povos haviam os amalequitas, o povo de Amaleque. Os amalequitas eram descendentes de Esaú, eram um povo nômade, um povo que vivia na região do deserto da península do Sinai, e um povo que lutou contra Israel depois que Israel saiu do cativeiro egípcio. A gente está falando, antes de Babilônia, antes de Pérsia, antes de o reino de Israel, antes de Davi. A gente está falando aqui de Moisés no Êxodo. Quando eles saem do Êxodo, quando eles saem do cativeiro egípcio pelo Êxodo, e passam pela península do Sinai, eles são atacados pelos amalequitas. É naquela cena em que Arão segura as mãos de Moisés. Quando, mais para frente, no tempo dos juízes, Gideão vai organizar a luta contra os amalequitas, os 300 do Gideão lá, são os amalequitas que estão ali. Quando Saul recebe ordem de Deus para matar todo mundo, para não pegar despojo, era contra os amalequitas. Os amalequitas vão ser definitivamente derrotados por Davi. Então eles viveram com guerra e conflito com Israel durante muitos anos. É a briga de Esaú e Jacó aqui. Dentro do Império Persa, havia um amalequita chamado Amã, que era uma figura de autoridade, que também estava no serviço público e que tinha um status mais elevado que o status de Mordecai. E que recebeu a autoridade do rei Assuero, de que os outros servidores deveriam se prostrar diante dele e reconhecer a sua autoridade. A gente não sabe exatamente como era a relação desse amalequita, de Amã, com Mordecai, com os outros judeus. Ele já trazia dentro de si aqui um conflito étnico, uma briga não resolvida. E essa briga é agravada porque Mordecai não aceita se curvar diante de Amã. Mordecai não aceita se curvar por quê? Um motivo é: não terás outros deuses diante de mim. Mas um outro motivo, para além do mandamento, é porque Mordecai era judeu. Existe uma briga aqui entre amalequitas e judeus dentro do Império Persa, dentro do serviço público do Império Persa. A gente percebe as nuances disso com a vingança que Amã planeja. Amã não quer se vingar só de Mordecai, porque Mordecai não se prostra. Está lá em Esther 3, de 1 a 15. Amã quer exterminar todo o povo. E ele procura o rei, e ele mente para o rei. Ele fala que existe um povo cujas leis são diferentes de todos os outros. Aqui a gente entende por que os judeus incomodavam. Os judeus incomodavam por causa de uma briga histórica com os amalequitas, mas os judeus incomodavam também porque mesmo entre os persas, mesmo no serviço persa, estava lá o Mordecai guardando o sábado, estava lá o Mordecai e os outros judeus com uma alimentação diferente, estavam lá os judeus não prestando culto aos deuses persas,
E parte da dominação persa envolvia reconhecer a superioridade dos deuses persas. Olha só. Esse grupo, dentro desse universo multicultural, era um grupo cuja assimilação era mais difícil. E aí Mordecai fala: existe um povo cujas leis são diferentes de todos os outros. Não convém ao rei deixá-lo ficar, porque eles não cumprem as leis. Que leis? Entre elas a lei de que tinha que se ajoelhar e prestar reverência ao próprio Amã. Amã consegue do rei o selo, quer dizer, o selo era o instrumento de autenticação de um documento, né? Se colocava a cera e se pressionava o sinete, que era um anel, nessa cera, e isso era a autenticação, era a assinatura reconhecida, né? Era o reconhecimento de firma, se dava dessa forma. E Amã consegue um selo do rei e consegue do rei autoridade para organizar o extermínio dos judeus. Não se trata aqui de matar Mordecai, não se trata aqui de matar Esther, e não se trata aqui de matar os judeus na Pérsia, apenas na região da capital, ou apenas até Babilônia, ou apenas na Mesopotâmia. Se trata aqui de matar todos os judeus dentro de todo o Império Persa, o que inclui os judeus da Palestina, da Judéia, o que inclui os judeus que estavam em todas as satrapias, em todas as divisões administrativas do Império Persa. Tinha judeu espalhado pelo Império Persa inteiro. E o que Amã usa para adoçar a boca do rei é: olha só, a gente vai matar essa gente toda. É um povo que não está aceitando ser assimilado. É um povo que não está vivendo os nossos costumes, que não está vivendo as nossas leis. A gente mata todo mundo e pega a riqueza deles, parte dela para o tesouro da Pérsia, para o tesouro do rei. A intenção de Amã aqui é a intenção de exterminar todo o povo. E a gente consegue entender isso com mais riqueza olhando para o contexto histórico, olhando para a rixa histórica entre amalequitas e o povo de Israel. Um povo com costumes diferentes, um povo que não obedece à lei, uma receita perfeita para a perseguição. E aí a gente vai falar mais dessa perseguição com Marcos André, lá na lição de quarta e na lição de quinta-feira. Um abraço para todo mundo, minha saudação, e a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas, que bom estar com você aqui mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus como temos feito semanalmente nos últimos anos. Sempre nos reunimos aqui com o mesmo propósito, que é de buscar a vontade de Deus através da sua palavra. Essa semana não é diferente, estamos aqui para aprender um pouco mais sobre a missão do nosso Deus. E eu dou continuidade à lição que você começou com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre. Na quarta-feira nós temos o título Para um Tempo Como Este. O autor nos pede para ler Esther no capítulo 4, dos versos 1 a 14, e nos pergunta por que foi considerado apropriado para Esther identificar-se como uma judia naquele momento. Nós não sabemos se essa foi a vontade de Deus ou se foi um cuidado superprotetor de Mordecai, mas o fato é que até aquele momento Esther não havia se identificado como judia, nem de raça e nem de religião. Naquele momento era muito difícil fazer essa diferença. No entanto, chegou um momento em que ela precisou se identificar. E eu trago aqui 3 tópicos, como temos feito semanalmente, para tratarmos da lição de quarta-feira, e eu considero esses tópicos os mais importantes da lição. O primeiro deles: todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso está em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 12. Se você quer testemunhar de Deus, você precisa ser diferente das pessoas que estão ao seu redor. Você só consegue ser sal da terra e luz do mundo se você for diferente. Se você faz exatamente as mesmas coisas, fala da mesma forma, come da mesma forma, vive da mesma forma, você não tem sido sal da terra e luz do mundo. E por isso talvez não esteja sendo perseguido. Você está nadando a favor da corrente. Mas como cristãos, normalmente nós
nadamos contra a corrente. Em algum momento, mais cedo ou mais tarde, nós somos chamados a uma decisão, somos chamados a traçar uma linha divisória entre a nossa vida cristã e a vida comum das pessoas ao nosso redor. É muito fácil você identificar pessoas falando a respeito do Evangelho, falando de Deus, falando de Jesus, mas é o testemunho quem dá poder às palavras. Quando nós testemunhamos com as nossas atitudes, quando nós nos recusamos a fazer algo, ou quando nós fazemos algo que as pessoas não estão fazendo e deveriam fazer, isso é o testemunho que Deus espera de nós, isso dá validação às palavras, à proclamação que nós fazemos com a nossa boca. Então precisamos estar prontos para testemunhar através da nossa atitude. A atitude de Mordecai de não se curvar diante de um homem pecador fez com que ele precisasse se identificar como judeu, como eu disse, de raça e de religião, e isso trouxe problema não só para ele, como também para toda a comunidade judaica que vivia naquele território. Isso pode acontecer conosco também, ou vai acontecer conosco também, em maior ou menor grau. Em algum momento, a nossa fé será provada. Segundo ponto que eu quero destacar aqui é que a crise alcançou Esther no palácio e a sua fé foi provada. Não existe lugar seguro contra o grande conflito. Talvez você se sinta confortável na sua condição, talvez você, por exemplo, seja um pastor que vive do evangelho, não tem problema com a questão de sábado, não tem problema aí para sair para buscar um emprego, por exemplo, mas certamente a crise acontece em algum momento da sua vida. Em algum momento você vai precisar se posicionar, em algum momento você vai precisar se mostrar cristão, se mostrar um adventista do sétimo dia. Isso é, como eu disse, o que nos diferencia das pessoas e, portanto, é o testemunho que Deus espera de nós. É assim que nós mostramos o sal e a luz para esse mundo. Então, nós precisamos nos converter internamente, mesmo que as condições externas elas sejam favoráveis para viver a nossa fé, como até o autor citou na lição inicialmente, que existe uma comunidade onde todos são adventistas, mas em algum momento a pessoa precisa tomar uma decisão. Talvez a pessoa que nasceu na igreja não tenha a facilidade de identificar quando foi que ela se converteu, mas ela precisa se converter, ela precisa também tomar a decisão ao lado de Cristo, e isso às vezes acontece através de uma crise, através de uma tentação, de uma provação, como aconteceu com Esther. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é a pergunta que Mordecai fez a Esther. Quem sabe não foi para um tempo como este que você foi levada à condição de rainha. Mordecai tinha dúvidas, eu não. Deus nos chama para testemunhar onde Ele nos põe. Deus tem um lugar especial que só você pode ocupar, só você pode testemunhar na sua casa, só você pode testemunhar no seu local de trabalho, só você pode testemunhar na sua sala lá no colégio, na faculdade. Então nós somos chamados por Deus e colocados na nossa condição atual, porque Deus espera um testemunho ali. E se nós não identificamos isso ainda, nós estamos negligenciando o testemunho para o qual Deus nos chamou. Eu termino aqui essa lição com a seguinte frase: quando Jesus compareceu diante do rei por nós, a sua vida não foi poupada. A história de Esther, na verdade, como a de muitos personagens bíblicos, é uma paráfrase da vida de Jesus. Esther compareceu diante do rei pondo em risco a sua própria vida. Jesus compareceu diante do Rei do Universo por nós e a sua vida foi ceifada em nosso favor. Devemos nos lembrar disso sempre que lermos a história de Esther e sempre que olharmos para a nossa própria história, para os nossos próprios pecados. Jesus nos salvou, oferecendo a sua própria vida em nosso favor. Aqui no final o autor deixa aquela perguntinha para discussão, né? A perguntinha para considerar aqui a respeito da lição, e diz assim: os aflitos judeus fariam jejum e oração. Embora agissem em seu benefício, a oração seria central em sua reação. O que isso nos ensina sobre a dependência de Deus? Bom,
sem Deus os nossos projetos tendem a falhar, os nossos projetos já estão fadados à derrota. Nós precisamos de Deus. O jejum que foi colocado aqui talvez seja o único momento na Bíblia em que é apresentado um jejum litúrgico, né, em que as pessoas jejuam com um propósito específico. No entanto, o importante aqui é o poder da oração. E a oração não está naquele que jejua, não está naquele que faz a oração, mas naquele que recebe a oração, que é o nosso Deus. Então, quando nós confiamos no nosso Deus, entregamos os nossos projetos a Ele, entregamos os nossos méritos a Ele, entregamos também as nossas intenções a Ele, Ele faz da nossa vida um testemunho, Ele nos usa conforme Ele quer. Então, precisamos demonstrar a cada dia total dependência de Deus, porque sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Dando continuidade aqui à nossa lição, chegamos à lição de quinta-feira, cujo título é O Milagre do Purim. O Purim é uma festa que os judeus comemoram, faz parte do calendário anual dos judeus. Ela não está lá entre as festas da lei, do livro de Moisés, mas faz parte da cultura dos judeus até hoje, e eles comemoram essa festa lembrando a vitória que ocorreu lá no livro de Esther. E o autor nos chama a atenção aqui para o fato de que o nome de Deus não aparece no livro de Esther. E os judeus foram capazes de reconhecer as ações de Deus ali na libertação do povo. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. No livro de Esther, o nome de Deus só é revelado por meio das suas testemunhas. Aqui nós encontramos um testemunho, uma pregação do Evangelho que não é feita da maneira tradicional. Existem muitas formas de pregar o Evangelho que não é aquela que envolve o rito religioso que nós estamos acostumados. Geralmente nós saímos para distribuir livro, fazemos cultos ao ar livre, saímos para dar estudo bíblico, mas existem outras maneiras de pregar o Evangelho, através de uma ação social, através do testemunho, como eu falei anteriormente. Então tudo isso são meios de pregação do Evangelho que nós podemos também explorar fora do ambiente litúrgico, fora do ambiente religioso. E muitas vezes nós nos prendemos demais ao ambiente religioso e ignoramos essas outras maneiras de pregar o Evangelho também. O autor faz uma pergunta aqui que eu gostaria de trazer também, que é: somos capazes de identificar a ação de Deus quando Ele está agindo nos bastidores? Precisamos nos lembrar que Deus é quem nos dá a vitória que nós recebemos. As vitórias diárias que nós recebemos, que nós conquistamos, elas vêm de Deus. E nós corremos o risco, pela sutileza que Deus age nos bastidores, de atribuir as vitórias ao nosso próprio desempenho, à nossa própria habilidade e até muitas vezes a coincidências. Às vezes até no ambiente de igreja mesmo, às vezes você vai fazer uma pregação, as pessoas te parabenizam e você fica todo orgulhoso, como se aquilo fosse realmente algo que vem de você. Toda honra e toda glória seja dada a Deus, porque é Deus que nos usa. Fora de Deus nós somos apenas instrumentos quebrados, falhos, incapazes de realizar qualquer coisa. O terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que Deus alcançou pessoas por meio das bênçãos ao seu povo. Então algumas pessoas ali, segundo o texto, se tornaram judeus através daquilo que Deus realizou com aquelas pessoas. Então, uma das formas que Deus tem de testemunhar através de nós é através das bênçãos que Ele nos dá. Quando Deus nos abençoa e nós atribuímos essas bênçãos publicamente a Deus, Ele, então, pode alcançar outras pessoas, alcançar pessoas que normalmente não estariam interessadas, normalmente não estariam ligadas na palavra de Deus, ligadas na Bíblia. Então, às vezes, nós somos muito preocupados em proclamar, em falar verdades, em bater com a Bíblia na cabeça dos outros, mas o testemunho eficiente, mesmo que é validado pelo testemunho de ações, muitas vezes nós deixamos passar, nós ignoramos essa forma de testemunho. Deus tem muitas formas de falar conosco, e uma das formas que Ele tem de falar conosco é através das bênçãos, através daquilo que Ele faz por nós. Quando nós reconhecemos isso, então isso vira um canal de comunicação e Deus cria o hábito de nos abençoar para que possamos testemunhar através das bênçãos que Ele nos dá. Você já pensou
por qual motivo Deus o colocou na sua posição atual? Aquela pergunta feita por Mordecai a Esther, será que não foi para um tempo como esse que Deus colocou você na posição de rainha? Também pode ser feita a qualquer um de nós. Você já pensou por que Deus colocou você onde você está hoje, na família que você está, no emprego que você está, na faculdade que você frequenta? Deus colocou você ali por um motivo e certamente, se você se permitir, Ele vai usar você de maneira espetacular. Ainda na lição de quinta-feira, nós temos os desafios aqui. Ore para que nesta semana Deus lhe dê coragem de compartilhar com uma das pessoas de sua lista de oração algo que ele tenha feito por você. Lembra da lista de oração que nós fizemos lá no início do trimestre? Você continua orando por aquelas pessoas? Persista em orar por aquelas pessoas e agora busque oportunidade para testemunhar. E o desafio-se: comece um diário ou agenda de pequenas coisas especiais ou grandes coisas que Deus fez por você. Sempre que possível, revise o conteúdo e ore para que Deus traga essas coisas à sua mente no momento certo para compartilhá-las. Então, quando você lembra das bênçãos que Deus tem feito por você, quando você anota, quando você tem o hábito de atribuir a Deus as bênçãos que estão acontecendo na sua vida, você tem muitos elementos para partilhar, muitos elementos para testemunhar com outras pessoas. Eu faço aqui também um resumo a respeito da lição dessa semana, que vem na nossa conclusão. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que Deus nos coloca exatamente onde Ele necessita de uma testemunha. Assim como fez com Esther, Ele nos chama constantemente a testemunhar dele no local e na condição em que nós estamos. Como eu disse, Deus chamou você para esse tempo, para esse lugar, porque Ele precisa de uma testemunha exatamente nesse tempo e exatamente no lugar que você está ocupando. Às vezes Deus deseja nos usar em contextos que não são explicitamente religiosos. Nem sempre nós vamos testemunhar com uma Bíblia na mão, pregando, com uma Bíblia na mão, dando estudo bíblico. Muitas vezes Deus nos chama para ser testemunha em contextos completamente inapropriados para a religião, mas apropriados para atitudes cristãs. E as atitudes, elas dão testemunho por si só. Então, busque oportunidade para ser cristão sem precisar proclamar, sem precisar falar com a sua boca. E o terceiro ponto: o mesmo testemunho usado para converter pessoas também desperta provação. Talvez você esteja passando por uma provação nesse momento, porque testemunhou a respeito de Deus, testemunhou a respeito do Evangelho. Se isso estiver acontecendo com você, permaneça firme. É exatamente para isso que Deus chamou você. Quando Deus não tiver mais interesse que você testemunhe em algum lugar, Ele te move daquele lugar para outro lugar. E as provações, elas também são formas que Deus usa para testemunhar através do seu povo. Eu deixo aqui para concluir um salmo, o Salmo 105, dos versos 1 a 4, que diz assim: deem graças ao Senhor, proclamem o seu nome, divulguem os seus feitos entre as nações. Cantem para ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorra ao Senhor e ao seu poder, busque sempre a sua presença. Esse salmo fala que quando nós testemunhamos das maravilhas que Deus faz na nossa vida, nós damos testemunhos às nações, às pessoas ao nosso redor, a respeito do seu nome. Eu quero falar para você uma coisa que pode virar uma chave na sua cabeça. Se você observar, a Bíblia é um testemunho fiel do quanto Deus tem interesse em se comunicar conosco. Desde lá do Éden, Ele busca o homem para testemunhar, para falar a respeito do seu amor, a respeito da sua vontade. A Bíblia toda traz um Deus buscando as pessoas. Não é isso que vai virar a chave, porque você já sabia disso. Mas o que você talvez não tenha se atentado ainda é que nós escolhemos o canal pelo qual Deus vai falar conosco. Deus fala conosco na nossa linguagem. Por exemplo, quando ele falou com Nabucodonosor, ele se apresentou a Nabucodonosor como uma grande estátua.
porque Nabucodonosor compreendia que a forma de se comunicar com Deus era através de estátuas. Então Deus falou com Nabucodonosor na língua de Nabucodonosor. Então nós escolhemos a língua que Deus vai falar conosco. Por exemplo, quem gosta de ouvir a voz de Deus através do estudo da Bíblia, Deus vai se revelar através da Bíblia. Deus vai revelar a sua vontade através da Bíblia. Outras pessoas conhecem a vontade de Deus ou se comunicam com Deus através das bênçãos que recebem de Deus. Tem gente que recebe bênção de Deus e agradece, fala para as pessoas ao redor. Então Deus escolheu o canal de comunicação com essa pessoa com base naquilo que ela entende. Então Deus abençoa a pessoa para que ela entenda a presença de Deus e entenda a comunicação de Deus ali. Outras pessoas falam com Deus através das suas necessidades. Só buscam a Deus quando estão precisando de alguma coisa. Então Deus também respeita o canal de comunicação e envia provações para que ela possa buscar. Tem gente que só vai à igreja quando precisa de uma cesta básica, quando precisa de uma oração, quando precisa de algo porque está passando por dificuldade. Então nós escolhemos o canal que nós podemos nos comunicar com Deus. Que tal hoje você virar uma chave e buscar Deus através da Bíblia, buscar Deus através das bênçãos que Ele tem dado na sua vida, para que assim esse canal seja o canal mais eficiente e menos doloroso, óbvio, né, de comunicação de Deus com você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus derrame ricas bênçãos sobre você e que você saiba testemunhar através dessas bênçãos para outras pessoas. Eu termino aqui essa minha participação. Agora você fica com o Lúcio e eu me despeço até a semana que vem com mais um estudo da Palavra de Deus. Valeu, Marcos, valeu, Alexandre, valeu, Ricardo. E agora é o momento aqui do estudo adicional, as perguntas para consideração, onde você deve também, né, refletir sobre elas e tentar buscar as suas respostas, né, pessoais aí. A primeira pergunta, né, é assim: qual era o papel, né, de Esther na corte do rei e seria possível conciliar essa função com a fé dela, né? É possível Esther sendo uma rainha, né, como ela foi, com seus súditos, com toda aquela, né, com as pessoas que a serviam e a que auxiliavam, e com toda a responsabilidade que uma rainha tem num reino, será que é possível conciliar a função dela com a fé? Será que foi possível? Bom, como nós podemos ver, foi possível sim, né? Ela sempre estava influenciando, buscando, comunicando às mulheres, pedindo oração, reunindo em grupos de oração. E o mais interessante, né, que ela estava muito atenta ao que estava acontecendo e ouvia, né, o que o seu primo falava. Então é possível. E aí a pergunta que eu trago, na verdade, né, parafraseando essa pergunta: será que é possível conciliar a função de um professor com a sua fé, de um metalúrgico com a fé, ou seja, as profissões aí diversas com a sua fé? É possível? Né? E aí o desafio nosso, na verdade, é esse, né? Inclusive eu estava questionando, né, hoje uma reflexão que eu queria trazer para vocês. Será que eu sou um professor cristão ou sou um cristão professor? Então eu gostaria que cada um refletisse na sua profissão e verificasse a ordem em que a frase é montada, né? Se você é um profissional cristão ou se você é um cristão profissional. Bom, segunda pergunta. Se eu tiver de morrer, morrerei, né? Em Esther 4,16 diz isso, né? Essas palavras têm ecoado como exemplo de fidelidade diante da morte. Essa declaração reflete o que os fiéis enfrentarão nos últimos dias, quando se cumprirem as profecias de Apocalipse 13, é uma pergunta, né? E temos também Romanos, né? Geração 4:8, quer vivamos, quer morramos, né? Para o Senhor, nós vivemos e morremos. Então, a pergunta é: será que é a mesma, né? Viver ou morrer, será que é a mesma aflição? Na minha humilde opinião, sim, né? Nós sabemos que nos últimos tempos, nós teremos tempos difíceis, que seremos perseguidos, que seremos provados. E a mensagem de Deus, principalmente para quem realmente quer ser fiel, né, a essa missão, vai ser bem difícil. Hoje nós estamos vivendo um tempo de graça absurdo, né, um tempo de misericórdia aí, que hoje você pode pregar, você pode falar de Jesus, pode falar da volta de Cristo. Isso não é, por enquanto, nenhum crime. Por enquanto, né, irmãos? Porque daqui a pouco nós sabemos que, pelo que vem por aí, pelas profecias,
sim, né, testemunhar, falar de alguma coisa de Cristo vai ser considerado crime. E aí vem a questão, será que nós vamos falar que nem Esther aqui, né, onde ela diz, se eu tiver que morrer, morrerei, né, diante aí das provas? Fica a reflexão para todos nós. Eu confesso a vocês que eu tenho, né, às vezes meditado assim, Senhor, será que eu estou, né, com a minha fé madura o suficiente para, diante de uma provação, chegar e falar assim, tranquilo, né? E como que a gente pode medir isso, sabe? Pode medir isso lá na sua casa, pode medir isso na sua profissão, medir isso na sua comunidade. Como que você reage diante de algumas situações que você sabe que são situações ilegais, corruptas? E aí, o que você fala? Não, tudo bem, Deus perdoa. Ou você fala, não. Mas daí você vai ser prejudicado. Sim, mas se você falar a verdade, o guarda vai te multar. Tudo bem? Entendeu? Então, assim, como você age diante dessas pequenas situações? Será que para a gente estar preparado aqui para, se tiver que morrer, morrerei. Tudo bem, né? Estamos aqui para viver conforme o testemunho de Cristo, né, povo? Apocalipse. E última pergunta, há situações em que não devemos revelar a nossa fé? É uma pergunta. Esse pode ser o nosso caso? O que vocês acham aí? Agora, né, já gera aquela polêmica. Há alguma situação em que você não é bom revelar a sua fé? O que vocês acham? Há situações? Né? Bom, eu vou falar então para vocês. Minha humilde opinião, né, como perguntas para consideração. Sim, há muitas situações. Eu sou, na verdade, assim, testemunho dessa situação, porque quando eu trabalhava em Londrina, eu era católico, atuante, era catequista, depois participante dos grupos de jovem, pré-jovem, né, para quem conhece a Igreja Católica, e eu praticava também, tinha meu grupo de jovem, atuante na igreja, e eu fui trabalhar em Londrina por um tempo, né, ia lá algum tempo, e lá tinha um senhor que trabalhava na mesma empresa e era muito prestativo, levava a gente para almoçar, um parceiro que trabalhava comigo, tudo mais, e num convite ele falou, vamos estudar a Bíblia? Vamos. E eu não tinha noção de que religião ele era. Mas eu tinha muito preconceito, então Deus já sabe como agir, né? E eu não perguntei. E ele falou, vamos estudar a Bíblia? Vamos, eu sou católico, preciso estudar a Bíblia. Nem perguntei, falei, não vou perguntar a religião. E ele não falou. Né? Nem ele, nem a mãe dele falou religião nada. Era a Bíblia, foco era a Bíblia. A gente começou a estudar a Bíblia, Eu sei que a gente estava no capítulo 6, acho que de Apocalipse. Foi aí que eu perguntei, mas que religião você pratica então? Daí ele falou, por enquanto eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque é a que busca seguir a palavra de Deus, né? E é interessante a resposta dele, enquanto ser fiel nós estamos ligados, né, numa instituição, mas a nossa maior ligação é a Bíblia e não a instituição. E aí, ou seja, ele de certa forma, né, Deus usou, né, dessa situação de ocultar a fé dele e para falar da Bíblia, porque Deus sabia, né, se no primeiro momento ele fala, sou crente evangélico, né, que eu era bem preconceituoso, talvez eu não teria nem aceitado o estudo bíblico, mas Deus soube agir certinho como Deus sabe agir no coração de cada um. Então, sim, nós há momentos em que não devemos revelar a nossa fé. Nessa situação eu creio. Na verdade, irmãos, como retomando as lições passadas, né, não existem fórmulas, né? A gente fica criando essas fórmulas secretas para resolver tudo, né? O que existe é a direção do Espírito Santo. E a Bíblia ela é muito cheia dessas cenas, em que certas situações ocorreu dessa forma e algumas situações ocorreram de outra forma. E as pessoas falam, a Bíblia está se contradizendo. Não, olha o que o Espírito Santo está guiando e olha o final que era esperado em ambas situações. Então, que nós possamos, na verdade, ser guiados pelo Espírito Santo a toda decisão, a todo momento. Beleza, pessoal, essas foram as perguntas, então, para discussão, para consideração. Deixa aqui nos comentários, né, as suas considerações também a respeito dessas perguntas, suas experiências a respeito dessas situações. E nos veremos, então, pessoal, na última lição, no último vídeo da série aqui sobre a missão de Deus, minha missão. E o último tema será o fim da missão de Deus. Lição 13 e encerramos. Então, vamos encerrar esse vídeo assim como nós começamos, com uma oração. Oremos então. Senhor Deus, mais uma vez agradecemos, pois concluímos a gravação de mais uma lição. Várias lições aprendidas aqui, Pai, sobre como agir em terras estrangeiras, como agir em situação de crise, como testemunhar e às vezes até como se calar. Muito obrigado pelas lições e mais uma vez agradecemos pelo privilégio que nos dá, pelas condições que nos dá aqui de nós quatro estarmos nos reunindo para
meditar primeiramente para nós e agora também compartilhando através desse material para tantos milhares de outras pessoas, ó Pai. Abençoe a cada ouvinte, abençoe a nós, nossos familiares, como é pedido, e que possamos, ó Pai, termos aí mais uma semana instruído pelo Seu Espírito Santo na missão. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Então, pessoal, até lá no último vídeo dessa série. Tchau, tchau.